Ok, 5 pilares do homem maduro. Pessoal, inicialmente o meu nome é Pacheco, este canal é sobre desenvolvimento pessoal, abordamos também outros temas, obviamente, mas aquilo que nós falamos mais é sobre desenvolvimento pessoal, e hoje a aula é justamente sobre isto, dos pilares do homem maduro. Peguem no caderno, peguem no chazinho, peguem num café, peguem na vossa caneta, sentem-se a ouvir este vídeo, deixem o telemóvel de parte, ok? Peguem-se a ver este vídeo e escrevam as coisas que eu vou dizendo aqui, ok? Este vídeo vai ser muito completo, vai ser extenso, portanto eu preciso que vocês vão apontando as coisas no caderno, porque as coisas na mente, voam, ok? Ora bem, o primeiro pilar de um homem maduro é o fim da reação impulsiva. Ora bem, o homem fraco reage, o homem forte escolhe, ok? A impulsividade está ligada com os níveis baixos de inteligência emocional. Existem inúmeros tipos de comportamentos relacionados a isto, seja a compulsão alimentar, seja vício em tabaco, seja vício em drogas, álcool, o que quer que seja. Isto é falta de inteligência emocional. Não é sentir emoções, é sentir e usá-las de forma construtiva e não destrutiva. A maturidade começa quando o homem pensa antes de agir. Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que eu me estou a sentir assim? Porquê é que eu me encontro nesta situação atual da minha vida? A liberdade começa quando tu percebes que não precisas de obedecer às tuas emoções. Isto é, eu sinto-me assim porque aquele gajo tratou-me assim. A minha namorada deixou-me e eu sinto-me ao abandono. Uma das técnicas muito simples e muito fáceis que já os antigos usavam é respirar. Aconteceu alguma coisa, estás com raiva, estás com um sentimento de imponência, ok? Respira, faz 3 respirações profundas e tu já sais do sistema de fuga. Ao dominado pela raiva, tu desligas o fluxo sanguíneo aqui da parte frontal do nosso crânio, ok? O córtex cingulado anterior, o córtex pré-frontal, que são partes, para quem não sabe, basicamente é como se fosse um centro para o controle de tomada de decisão, processamento emocional, etc. Então, basicamente, ele manda o fluxo sanguíneo para a amígdala, que é o sensor de perigo, e logo não raciocinas e acabas por virar um bicho no modo de sobrevivência. Quando recuperas a consciência através da respiração, devolves o fluxo sanguíneo e ages de forma racional. Um homem maduro é um homem racional. Não podes agir apenas pelas tuas emoções. Primeiro exercício que nós vamos ter que fazer aqui. Nos próximos 7 dias, quando sentires raiva, medo, tristeza, fecha os olhos, respira e então, depois de respirares, fazes alguma coisa perante essa situação. Ok? Segundo ponto que vamos falar aqui. Autorresponsabilidade acima de vitimismo. Isto é um ponto crucial, pessoal. A imaturidade está ligada com a infantilidade, ok? Quem quer ser maturo não pode ser criança. Primeiro nós temos a maturidade, depois nós temos a autorresponsabilidade e depois nós somos conscientes, ok? Então a diferença entre o menino e o homem é que o menino culpa e o homem assume. O menino culpa a família, culpa a namorada, culpa o namorado, culpa o governo, culpa os amigos, e o homem assume toda a sua responsabilidade, ok? Ele percebe que todas as fases da vida dele foram, por mais todas as fases de vida dele, por mais que tenham sido influenciadas por outras pessoas, ele é o grande responsável por aquilo, ok? Pessoal, nada vem ao acaso, ok? Ação-reação. Todo o acontecimento provém de outro acontecimento anterior, ok? O homem maturo assume toda a sua responsabilidade. Isto aqui eu tenho de resolver, o que é que eu preciso para melhorar, aprender o que é que eu estou a fazer, que mudanças é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso de estudar, que curso é que eu preciso tirar. Vocês têm que perceber se o vosso problema é financeiro, emocional, mental. Independentemente disso, assumam, ok? A maturidade é assumir as carências, os erros e fazer algo para mudar. Agora uma pergunta para vocês responderem aí nos comentários. Na tua vida, o que é que está na mão de outras pessoas? O que é que controla o teu destino? Agora um exercício para vocês fazerem no caderno. Escrevam então no caderno quais são as 3 áreas que ainda culpas alguém, ok? Pode ser no campo emocional, pode ser no campo financeiro, pode ser no campo espiritual, mental, emocional, comportamental. Seja ele qual for, escrevam no vosso caderno, ok? Para vocês começarem a ter mais claridade naquilo que se está a passar na vossa vida. Vamos seguir então em frente. O terceiro pilar do homem maturo é transformação do ego em propósito. Okay? O ego é o maior inimigo do eu. Há uma frase excelente, acredito que tenha sido Freud, ok? O ego é o maior inimigo do eu, ao contrário do eu, que é melhor amigo do ego. O ego quer aprovação e o eu quer a verdade. Eu não sou fraco, eu não sou pobre, eu não sou abandonado.
Eu sou o que eu quiser ser. E eu vou sublinhar aqui a palavra que eu disse, que é sou. Há uma grande diferença entre o sou e o estou, ok? O sou tem uma cotação exata. Eu sou, eu existo. Ele toma uma forma física. O sou, o estou, a palavra estou, já tem uma cotação completamente diferente. Tem uma cotação temporal. Naquela fase da vossa vida, vocês podem de facto sentir assim, ou estarem naquela posição, ok? Mas não afirmem sou, ok? Não metam o ponto final com essa palavra. Vocês têm que substituir certas palavras, ok? Vocês podem estar a transmitir a ideia completamente errada apenas por uma palavra. Muita atenção a isso. Ok, aqui o papel é nós questionarmos. Eu estou a servir? Eu estou a ser uma pessoa que faz diferença? Eu sou exemplo para os outros? É questionarmos se as pessoas olham e pensam, este gajo pode não ter resultados, mas é um exemplo no que toca à determinação. Ele não desiste. A próxima questão que nós temos que fazer aqui é, se ninguém te estivesse a ver, continuarias a fazer o que fazes? Que impacto é que queres causar no mundo? Isto são questões que nos causam propósito, ok? É preciso tempo e é preciso claridade mental. Mas lá está, por isso é que eu estou a trazer estes exercícios para fazermos, para nos causar propósito, para nos causar claridade mental sobre aquilo que a gente está a fazer e sobre aquilo que a gente quer fazer, ok? O quarto pilar, o cuidado consistente no corpo, na mente e na energia, ok? O homem imaturo está lá, viciado, barrigudo, todo fedido e provavelmente ele é imaturo, ok? Muitas vezes está assim por traumas muito grandes, medos, arrependimentos e acaba por revelar isso em coisas externas. Então neste pilar, o corpo, o templo do espírito, ele pede disciplina, ok? Ele pede treino, alimentação, sono, luz solar, pessoal, tudo, ok? A mente é a clareza. Tens clareza de onde estás, de onde queres chegar, os teus defeitos, as tuas qualidades, de onde é que vêm os padrões, ok? Têm que identificar isso tudo, ok, pessoal? A terceira é a energia, que é o quê? A intenção. Nas minhas 24 horas nós temos que pensar o que é que vamos fazer, porque é que vamos fazer o que vamos fazer, ok? Será que eu estou a fugir ou a construir a minha realidade? Os meus planos, os meus projetos. Como é que são os meus planos? Quais são os meus planos? Quais são os meus projetos? O que é que eu preciso de fazer para alcançá-los? Porquê é que eu estou a fazer isto? Simplesmente porque sim? Porque gosto? Ou porque realmente tem um propósito maior na minha vida? Temos que nos questionar nisto, ok? Quanto mais foco em coisas positivas, mais eu atraio coisas positivas. Se eu estiver aqui a olhar à minha volta, eu perceber que está aqui gatos e foda-se, os gatos podem me chatear, uma coisa negativa, está vento, não está sol, não está propriamente sol, não está um bom tempo, vou-me começar a ficar com mais frio, vou começar a notar essas coisas menos positivas, ok? Em contrapartida, se eu fizer uma análise e começar a ver mais positividade à minha volta, ok, não está dos melhores tempos, mas pelo menos não está a chover, está a começar a chover, mas ainda não está a chover. Os gatos, de certa forma, são uma companhia para mim, ok? Pronto, basicamente estou a dar aqui um exemplo rápido para vocês perceberem. O foco é a energia. Quanto mais foco em positividade, mais eu atraio positividade. Quanto mais foco em coisas negativas, mais eu atraio as coisas negativas, ok? Uma boa analogia que eu gosto de dizer a muita gente é: se eu te desse 1000 euros por cada carro vermelho que tu passas na rua, eu tenho a certeza que pelo menos um tu irias ver, ok? Porquê? Porque nós focamos-nos naquilo. Se nós sabemos que existe uma oportunidade e existe recompensa, nós pelo menos vamos estar muito mais atentos, ok? Caso contrário, vamos estar na rua sem qualquer tipo de atenção, sem qualquer tipo de oportunidade, ok? E as coisas podem passar à frente dos nossos olhos e nós não vamos partir de nada. Muita atenção. Uma mentalidade negativa nunca vai produzir uma vida positiva, ok? Sono, alimentação, corpo, espiritualidade, propósito, rotina. Tudo muda se passas a ser uma pessoa mais matura. Passamos agora aqui para o exercício prático. O treino, pelo menos 3 vezes por semana, ok? Leitura, 10 minutos por dia. Silêncio, e no silêncio eu englobo aqui a meditação, a oração, visualização, o que vocês quiserem. O importante é terem silêncio. Uma tarefa que vocês tenham silêncio, não tenham qualquer tipo de estímulo exterior, ok? Pelo menos 5 minutos por dia, pessoal. E 5 minutos é muito pouco, mas pelo menos 5 minutos por dia. E dormir 7 horas por dia, sem álcool, sem drogas, sem açúcar, sem nada disso, ok? Vamos então agora para o quinto ponto. Transformar a dor em direção. A dor sem consciência vira trauma. Muitos de vocês que estão em psicologia, ou algumas de vocês que estão em psicologia,
Sabem o que é que eu estou a dizer? Já estão familiarizados com a palavra trauma, ok? E é mesmo isto, a dor sem consciência vira trauma. Se ainda és uma pessoa magoada que vive em conflito com os traumas e ainda não ressignificaste os teus conflitos interiores, isso é autodestrutivo para ti, para a tua vida, mas também para aqueles que te rodeiam, ok? Voltando àquele ponto, se nós nos focamos em coisas negativas, vamos atrair coisas negativas. A dor mais consciência é igual a direção. Por isso é que eu faço estes vídeos. Eu já passei muitas dificuldades no que toca a clareza mental, a saber o que é que havia de fazer, com medo de julgamento dos outros. E é por isso que eu estou aqui. Para te instruir a ti, para instruir aos outros, para passar o meu conhecimento e conhecer outras formas de pensar. Okay? Por isso é que eu também vos peço para vocês deixarem um comentário, para eventualmente seguir as minhas redes sociais, para me deixarem uma mensagem, porque vocês também podem ter outro tipo de opinião que me vai ser enriquecedor. Ok? Então um ponto é acerca disto. Perdas, decepções, rejeições, erros, medos que paralisam, padrões que nos moldam. A maturidade não é viver sem dor ou sem tristeza, isso não existe, ok? Mas é canalizá-la e usá-la como força. Pegar no que nós vivemos, pegar nas experiências menos positivas e transformar isso em algo mais positivo. Seja num relacionamento, a tua namorada ou o teu namorado acabou contigo, seja num possível abandono, o teu pai mandou-te ou a tua mãe mandou-te fora de casa, uma amizade que tu dizias que era para a vida e afinal levaste uma facada nas costas. Tentem transformar isso numa aprendizagem de forma a vocês crescerem. O dia pode ser o mesmo, a situação pode ser a mesma, mas o resultado não. Okay? Mantenham isso na vossa cabeça. Isto já foi mencionado várias vezes, é uma referência em algumas filosofias, como Fênix, a noite escura da alma, o renascimento, até Jesus diz que nós temos que morrer para nascer de novo. Portanto, vocês também já têm inúmeros exemplos que possam pegar. Okay? O exercício aqui, neste quinto ponto, é questionarmos o que é que deveria ter deixado para trás, mas continuo a carregar. O mundo precisa de homens que sustentam a vida. Propósito, família e carácter. A maturidade é uma escolha diária, ok? Não podemos estar à espera do momento X de estarmos prontos. Nós temos que começar e agora, ok? Tu desse lado tens que começar e agora. Enfrenta aquilo que mais te causa medo, começa logo por aí, ok? Pessoal, este foi o vídeo sobre os 5 pilares de um homem maduro, ok? O meu nome é Pacheco, muito obrigado por estares aqui, por teres um tempinho para me ouvir, ok? É uma honra poder partilhar as minhas experiências de vida, as minhas opiniões com vocês, usar isso e impactar-vos da melhor forma. Se este canal tem temas que te chamam a atenção, ok, sigam-me nas redes sociais. Eu vou deixar aí na descrição as minhas redes sociais. Vocês podem mandar uma mensagem privada, ok? Por norma eu respondo sempre a tudo. Portanto é isso, pessoal. Vemo-nos na próxima aula, ok? Muita força, muita responsabilidade, corrupção e medição, ok? Um beijinho para as meninas, um abraço para os rapazes e é isso.